Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história Surprise, da autora Sarah J. Brooks. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, eu apresento para vocês em 219 páginas a história Surprise, que vem nos trazer a Reina. A Reina, ela é uma mulher já madura, que ela tem o desejo de se tornar uma roteirista. Então, ela sabe que o caminho é árduo, então ela precisa ganhar ali experiência. E ela trabalha para o Christopher, que já é um cara bambambam no mundo cinematográfico, só que ele é um cara, muito escroto. Ele é aquele que ele assedia todas as suas assistentes. Ele é aquele que ele usa de chantagem para conseguir o que quer. E simples, ele transa com elas até se cansar, até enjoar e depois simplesmente mudam elas de função, manda ela para outros lugares para ficar livre delas. Ele é casado, mas eu sei lá se a mulher dele sabe, não sabe, porque a fama dele corre solta, mas ninguém consegue provar nada, porque quem é a mulher em sã consciência que vai lutar contra um homem poderoso como o Christopher? Então ela acaba trabalhando por ele, que ela pensa, 1 ano trabalhando com esse verme, olha, faz com que eu fique preparada para qualquer coisa, porque todo mundo vai querer contratar ela, porque, cara, aguentar aquele cara, ninguém merece. Ela acaba, então, ficando com ele, tentando ali de todas as formas sair de fininha para que ele não atinja o objetivo dele, que é levá-la para a cama. Só que isso faz com que ele fique mais louco ainda, com que ele fique mais em cima dela ainda. E ele é aquele que chega a tocar nela em alguns momentos, ele tenta imprensar ela em alguns momentos, é algo muito desagradável. Terá uma festa de Halloween, no qual vai ser a fantasia. Ela acaba indo vestida para matar realmente, que ela está vestida de um personagem de um filme que ela é apaixonada. E a roupa é simples, é um vestido que molda muito bem o corpo dela, um vestido que não é vulgar, mas ao mesmo tempo deixa os homens babando por ela, e uma asa gigantesca. Ela tá toda de preto, inclusive uma máscara. Lá ela tem que rebolar, literalmente, para poder conseguir sair das garras do Christopher, porque naquela noite ele deixou bem claro que ela vai para a cama com ele. Nesse local onde está realizando a festa, acaba tendo ali uma chave, o qual todo mundo tem uma, que leva aos quartos, para quem quiser usar, que não é obrigatório. E ele já deixou bem claro que ela vai para o quarto com ele. Eles acabam esbarrando em um homem muito atraente, um homem totalmente vestido como ela, vamos dizer assim, porque ele está com uma calça preta, sem camisa, uma asa enorme, também mascarado. E eles acabam tendo que interagir, porque o Christopher vai falar com esse cara e fica nítido que esse cara fica encantado por ela. Christopher percebe e óbvio que ele fica enciumado, porque aquela presa é dele, e ele acaba sendo até grosseiro, tentando a todo custo tirar ela de perto daquele cidadão. Ela acaba conseguindo se livrar ali do Christopher e ela acaba se deparando novamente com esse mascarado, o qual flui muito bem a conversa, o qual eles acabam dançando, fazendo com que Christopher ficasse louco da vida, mas não tivesse muito o que fazer, porque como é que ele ia tirar ela dos braços daquele cara, porque no momento que ele tentou, o mascarado meio que se intrometeu. A hora que o mascarado percebe que chegou o momento de sair daquele local com ela, ele a convida para ir ao quarto, deixando bem claro. Se você não quiser, tudo bem, porque eu só queria ir até lá para conversar. Sei. Você leva uma mulher maravilhosa pro quarto só para conversar? Meu amigo, conta outra, porque essa nem uma criança de 5 anos vai acreditar em você. E ela, por incrível que pareça, ela fala, sim, eu vou com você. Claro, minha filha, até eu ia, né? Porque você dançando ali, grudadinha com ele, tocando naquele corpo musculoso, não tinha como. Eu penso comigo, se ele não te convida, você ia acabar convidando ele. Então eles chegam no quarto, eles ficam ali conversando, ela pergunta, tira a máscara ou não? Ele fala, não, vamos manter o mistério. E eles começam a conversar e até que eles se rendem e começam ali os momentos mais quentes da vida dela. Porque, cara, o cara sabe o que faz. O que é aquilo? O cara faz com que ela se sinta a melhor mulher do mundo, a mulher mais poderosa do mundo.
Só que quando eles estão naquele momento muito quente, ele fala que ele quer transar com ela sem camisinha, porque ele quer sentir ela. E ela fala que aceita. Gente, isso foi muita loucura deles dois. E ele ainda fala que ele sabe que é errado, mas ele quer, ele precisa disso. E ela fala, tudo bem, eu tomo remédio, não tem problema, vamos embora. E eles vão, gente, é a noite inteira. Só que no outro dia, quando ele acorda, ele se depara com um bilhete. Um bilhete onde ela diz que vai levar ele no coração o resto da vida, que ela sempre vai se lembrar dele, porque ele deixou bem claro que ele não é um homem de relacionamentos. Então, tudo que eles teriam ali seria apenas sexo, mais nada, sem cobrança, sem nada. Por isso que ele não quis saber o nome dela, nem ela quis saber o nome dele. E depois que ele leu aquele bilhete, ele ficou decepcionado, porque realmente ele sentiu algo mais por ela. Ele sabe onde encontrá-la, porque ele conhece o Christopher, ele sabe que ela é assistente dele, porque ela foi apresentada como assistente dele, então ele sabe onde encontrá-la. Mas, como ele deixou bem claro que era só uma noite e ela deixou aquele bilhete, ele deu a entender a ele que ela não queria nada com ele. Passa-se 1 ano e pouco, e aí nós vamos descobrir que a nossa reina, ela sim ficou grávida dele, ela sim teve uma filha linda com ele, e que agora chegou o momento dela procurar um novo emprego, porque ela ficou mais um tempo com Christopher até que ele descobrisse que ela estava grávida, e a forma que ele a tratou, a forma que ele a humilhou, gente do céu, foi assim terrível. Por quê? Ele não conseguiu o que queria. E agora descobriu que outro homem acabou engravidando ela, tendo ela. E isso para ele foi inadmissível. Ela mora com 2 amigas que não, elas são apaixonadas umas pelas outras, elas se entendem muito bem, elas se ajudam muito bem, mas agora chegou o momento que ela tem que procurar um emprego. Ela acaba tendo uma indicação para ir numa produtora independente, uma produtora que já está no mercado há algum tempo, e ela vai toda feliz. Quando ela chega, ela se depara com um homem muito atraente. Um homem que lembra ela alguém. Mas ela fala, não pode ser ele. Imagina, não é. E no que eles começam a conversar, no que ele olha para ela, ele tem a sensação de conhecê-la. E ele começa a olhar ali mais o currículo dela e ele percebe que ela trabalhou sim para o Christopher. E isso faz com que ele tenha certeza que seja ela. No que eles começam a conversar um pouco mais, que ele dá a entender que sabe quem é ela olha para a mão dele e encontra uma tatuagem. A tatuagem que faz ela reconhecer ele sendo mascarado. Nesse momento você pensa, cara, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar com ele? Não vai? Mas ela decide trabalhar com ele, mesmo sabendo que ela não pode ter nada, porque ali é um ambiente de trabalho. E ela esconde o principal, que ela tem uma filha dele. Eu fiquei nervosa, que eu falei, isso não vai prestar, não vai prestar. E eles começam, então, a trabalhar junto, no qual, para eles dois, é muito difícil, principalmente para ele, em ter ela do lado dele, sabendo que ele nunca esqueceu ela, ele sempre teve vontade de encontrar, e agora sabendo que, na verdade, ela não fugiu dele, ela simplesmente foi embora por acreditar que ele não queria mais nada com ela, então torna tudo muito difícil. Para ele, gente do céu, cada dia que amanhece é um motivo a mais para ir trabalhar, e cada momento de ir embora é um motivo de tristeza, porque sabe que vai ficar sem ela. Chega um momento que não tem mais como lutar, gente. Não tem, porque a atração deles é muito forte uma pelo outro. Não tem como ficarem no mesmo ambiente, não se tocarem, não se amarem, não se beijarem. E eles acabam, sim, se rendendo. Só que o que ela não imaginava é que ela seria desmascarada. Porque eles têm um evento para ir, no qual ela vai como acompanhante dele. E chegando lá, gente, eles encontram o Christopher. E o Christopher não vai deixar barato. O Christopher não vai aceitar ver ela com outro homem. O Christopher não vai aceitar saber que tem outro homem tocando no que ele acreditava ser dele. E quando termina, porque eles estão indo no lançamento do segundo filme, né? Porque o personagem que ele estava é referente a um filme, A Escuridão. Então tá lançando o segundo. Então eles estão indo para a estreia e é onde eles encontram o Christopher. Terminando, então eles tentam, porque ele também não suporta o Christopher, então eles tentam ali ser simpático com todo mundo e sair de lá rapidamente, porque eles vão ter uma noite muito quente, que é o que ele prometeu a ela. Mas o Christopher acaba fazendo o quê? Acaba barrando os dois, e ali ele começa a falar absurdos para ela. Tipo assim, que quem vê ela não pensa que ela tem uma filha, porque ela voltou o corpo. Gente, ele fala cada coisa. Ele é tão escroto, esse homem, tão escroto, que eu falo pra vocês que a minha vontade era esganar esse homem. Ele fica tenso, mas ele não deixa que ninguém perceba, e ele acaba conseguindo tirar ela daquela situação. Ela começa a chorar e ele fica inquieto.
esperando que ela converse com ele, mas ela não faz. Então ele começa a questionar por que que ela mentiu, por que que ela não disse que tinha uma filha, aonde está o pai dessa criança. E como ela não diz o que ele precisa saber, ele precisa tirar essa dúvida, ele pergunta, ela é minha? Ela diz, sim. E aí você fala, gente do céu, o que vai acontecer daqui pra frente? Mas essa é uma história que não tem muito drama. Então ele consegue lidar muito bem, ele fala que ele não vai abandonar ela, ele não vai abandonar a criança, que ele quer conhecer a criança. Então eles começam a interagir, eles começam então a querer dar um passo a mais. E isso eu achei muito interessante, por mais que eu queria um drama aí no meio dessa história. Eu queria ciúme, eu queria umas brigas, eu queria muito, porque eu adoro esse tipo de coisa, mas não teve. Então ele conhece a filha dele, ele começa a interagir como pai. Só que tem a questão que eles trabalham no mesmo ambiente e lá as regras são claras que funcionários não podem se envolver, muito menos funcionário e patrão, não pode, não tem como. Então ele fica pensando o que fazer, porque ele não quer abrir mão dela. E se ele abrir a relação deles, ele tem que abrir mão dela, ela não pode trabalhar mais lá. Ele tem um irmão, qual é um advogado, que é um babaca, e eles não se dão bem de jeito nenhum. E esse irmão acaba defendendo, né, os interesses do Christopher. E como teve uma antiga assistente que acabou denunciando ele, então fez com que outras viessem e também esse irmão dele fosse até ele, porque descobriu que a Reina era uma das assistentes e ele acredita que foi ela que denunciou. E ele tenta pressionar ela. Gente, ele é escroto, igual o cliente dele. Porque, tudo bem, ele é advogado da parte que está sendo acusada. Mas ele foi até o trabalho dela com desculpa que o irmão dele é dono para poder intimidar, porque ele queria falar com ela. Ele queria meio que intimidar ela. E por incrível que pareça, o Sinclair não aceitou. Eu acho que eu não falei o nome dele. Gente, eu tô muito avoada. O que o Sinclair é o nosso gato, é o nosso mascarado delícia. Ele não aceitou isso. Ele bateu de frente com o irmão. E o irmão ainda usou isso, porque percebeu que ele estava interessado na Reina, usou isso para piorar a situação. Usou isso para enfrentar o irmão e desestabilizar ele. Só que foi nesse momento que ele percebeu que ele tinha que dar um jeito nisso, ele tinha que proteger ela a todo custo, que ele tinha que mostrar que estava do lado dela. E ele tinha que mostrar que ele amava ela, porque por conta dessa conversa com o irmão, por conta de tudo que o irmão falou para ela, e o Sinclair não teve muita reação, ela acabou percebendo que não tinha futuro com ele. Ela acabou percebendo que ela se iludiu. E se mostrou muito magoada, se mostrou muito chateada. E ele não conseguiu mostrar para ela que ele ficou ali sem reação, porque ele queria proteger ela, mas não sabia como. E daí, daquele momento que ele percebeu a mágoa no olhar dela, ele percebeu que ele tinha sim que provar que ela fazia parte da vida dele, que ele queria ela, que ele queria filha, e ele tinha que trazer ela para junto dele a todo custo. E aí ele bola uma situação no qual vai deixar claro que ele está realmente apaixonado por ela, que ele não quer só uma aventura, que ele quer a família dele de volta, porque ele acostumou a ter ela, ter a filha na casa dele. A casa dele agora tem um ar mais alegre, a casa dele tem vida, que era algo que não tinha. Então ele vai sim bolar uma estratégia para poder trazer ela de volta. Mas essa estratégia não dá muito certo no primeiro momento, porque quando ele faz acontecer o que ele pensou e ela fica toda empolgada, ela fica toda emocionada, ela fica toda apaixonada mais ainda por ele, ele abre a boca para falar uma situação que faz com que prove que tudo que ele fez não é por amá-la, mas sim para que a mídia tivesse uma outra visão, mas para que a mídia visse com outros olhos, não só a situação dela em relação ao Christopher, como também a relação a ele, e isso deixou ela muito chateada, porque ela viu que tudo que ela sonhou, tudo que ela queria não vai se concretizar, porque ele não tem o mesmo sentimento por ela. E aí é a hora que ele vai perceber a burrada que ele fez, e ele vai ter que contornar, para mostrar para ela que não, que o que ele fez tem sim o lado para a mídia, o lado que vai ajudar no processo que ela também entrou contra o Christopher, já que outras entraram, ela também foi lá e denunciou, mas que no fundo o motivo principal é
que ele quer ela sim. Então, é uma história rápida, uma história que não vai ter tanto drama, que eu falei pra vocês que eu adoro um drama, adoro ciúme, adoro discussão, adoro esse tipo de coisa, mas não teremos nesse livro. E aqui ele vem falar muito sobre o assédio, porque quando cai a ficha que realmente ela foi assediada, ela começa a perceber como ela se deixou levar, como por ter ali um currículo melhor, ela aceitou tudo o que ele fez. Ele não chegou a violentar ela, como fez com outras, por mais que ele chantageasse ela conseguiu não cair, mas as coisas que ele falava pra ela, as coisas que ele fazia, porque ele chegava a tocar nela tudo, era nojento, era assédio, e ela não conseguiu ver tudo aquilo de uma forma que realmente fizesse ela acreditar que ela estava sendo assediada. Eu não sei muito bem como ela viu aquilo, mas ela, no momento que ela acorda, ela vê o risco que ela correu. Então isso traz uma alerta pra gente, que às vezes ali, no sentido de alguém falar algo pra você, algo desconfortável, mas que depois vem com uma risadinha, uma piadinha, tentando transformar aquilo como algo banal, é somente para mascarar realmente o desejo que aquela pessoa tem. O intuito que aquela pessoa tem em relação a você, né? E isso eu achei interessante, porque esse negócio de a gente levar tudo na brincadeira, eu acho que faz com que a gente seja assediada, e também ao contrário, homens também sejam assediados, sem que a gente perceba. E daí, quando a gente vai perceber, às vezes pode ser tarde demais. Então, esse livro eu acho que ele traz um pouco essa situação para a gente repensar um pouquinho. Então, eu vou deixar vocês nessa excelente companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!